Botucatu foi o início da minha carreira profissional. Quando eu estava no último ano do curso de farmácia e bioquímica da Universidade de São Paulo, tive uma aula com um professor de farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Isso foi no último semestre. E quando eu estava terminando esse curso, ele se chamava Armando Otávio Ramos, ele era professor livre docente da Faculdade de Medicina, e ele, então, me disse que estava vindo para Botucatu para ser professor responsável pela disciplina de farmacologia no novo curso de medicina do Estado de São Paulo e que começou a funcionar em 1963. Portanto, eu vim em 65, isso quer dizer que a farmacologia em Botucatu foi iniciado em 1965, ou seja, no terceiro ano do curso de medicina. Isso foi a primeira aula inicial de farmacologia em Botucatu. Então, eu estava no fim do ano anterior, e ele me convidou, e eu estava trabalhando na farmácia em São Paulo, trabalhando e estudando por 13 anos. Então, eu já tinha alguma experiência na farmácia de 13 anos, então eu aceitei e eu acabei vindo para Botucatu, agora não mais trabalhar na farmácia comercial, mas trabalhando no ensino da farmacologia. A parte prática eu já tinha, eu então agora vim para ensinar, no início, ajudar, né? Ajudar a mostrar como as drogas agem. Ou seja, a minha parte inicial era injetar medicamento, ou seja, drogas em animais, e registrar vários parâmetros biológicos: pressão arterial, contração muscular, diâmetro popular, frequência cardíaca e assim por diante. Isso para que os alunos de medicina saibam determinado tipo de medicamentos produz determinado tipo de efeitos. Então, isso seria ou foi a aula prática. E então comecei em 1965, eu vim para cá em julho, mas desde o ano anterior, 64, quando me graduei, eu fiz estágio na Faculdade de Medicina com o professor Armando, e lá tinha dois técnicos excelentes, de larga experiência, que sabia como anestesiar o animal, como registrar esses parâmetros. Então, eu fiz um estágio de 6 meses lá com os dois técnicos. Até hoje eu lembro, um deles chamava-se Maurício, o outro chamava-se Otávio. São gente que tinha uma larga experiência e eles me ensinaram como fazer isso, né? Então, aí eu vim para cá em 65, e naquela época aqui chamava-se Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, ou seja, FCMBB. Então, esse FCMBB era vinculado ao Conselho Estadual de Educação e fazia parte daquilo que se chamou Instituto Isolado de Ensino Superior do Estado de São Paulo. Então, nesse Conselho Estadual de Educação, tinha uma seção que cuidava do ensino superior, né? Naquela época, como disse, não havia universidade, e quem cuidava, quem orientava, quem aprovava curso e quem aprovava se alguém podia defender tese de doutorado ou não, era essa seção do Conselho Estadual de Educação. Eu me esqueci o nome de sigla, mas é isso. Então, eu vim para cá, mudei, passei a morar aqui em 65, em julho, agosto, por aí de 65. Mas antes, já no primeiro semestre, havia o curso de farmacologia, ministrado pelo professor Armando Otávio Ramos, e eu, então, vim como assistente.
e eu cuidava de fazer a demonstração do efeito de drogas. Droga, que quer dizer, não é essa droga que a gente costuma usar, mas droga é todo medicamento, toda substância química que é capaz de produzir alteração do funcionamento do organismo, né? Então, foi assim, e aí, então, continuei aqui, e aqui continuei fazendo experiências, e naquela época não havia essa lei que trouxe controle e restrição no uso de animais, então, cães existia em quantidade, porque a prefeitura recolhia os cães nas ruas, deixava em quarentena e depois cedia para a universidade, ou seja, para que eu pudesse fazer experiências. Portanto, não faltava cães, gatos, rato, camundongo, etc. Já era criado lá no campus da faculdade, então eu pude fazer experiências à vontade, tanto em animais inteiros como em órgãos isolados, quer dizer, feito em órgãos, o coração isolado, de cobaio, coelho, enfim, intestino isolado, assim como em animal inteiro. A faculdade de veterinária já existia, pai? Já existia, mas naquela época não se chamava faculdade, porque naquela época era Instituto Isolado do Ensino Superior do Estado de São Paulo. E aqui, então, existia curso de veterinária e zootecnia, e logo também teve o curso de agronomia, curso de biologia, e bem mais tarde houve, então, outros cursos, né? Hoje tem, se não me engano, quase 20 cursos, enfermagem, engenharia física, não, biologia, física biológica e assim por diante. Bom, então, dessas experiências que eu fazia, resultou numa tese, ou seja, de uma substância chamada feniletilnicotinamida. É um pó branco, sintetizado, que era para saber que tipo de atividade farmacológica teria essa substância. Então, eu fiz experiências em vários órgãos, em vários animais, e apresentei o resultado que eu encontrei, resultado dessa substância, em vários animais. E isso deu para mim uma tese chamada de doutorado. Naquela época não havia curso de doutorado nem curso de mestrado. Mestrado não existia. E para defender a tese, para obter o título de doutor em ciências, então precisava, depois de apresentado a tese, solicitar para o Conselho Estadual de Educação, e o Conselho Estadual de Educação designava 3 professores experientes, especialistas, para fazer uma entrevista para poder dizer se tem condição, não tem condição de defender a tese. Felizmente, fui aprovado, e aí, então, marcou-se a defesa de tese, 23 de março de 1967. E, então, foi designado 5 professores experientes, né, com títulos no ensino de farmacologia, e, então, na época, era uma solenidade. Todos os examinadores de Beca, eu também, e então foi feito perguntas e eu respondendo para cada um dos examinadores na sequência, e então, no fim, foi me atribuído nota, e então fui aprovado. Na época não foi 100%, né? Mas 98%, o que, se tivesse em média 7, já seria aprovado. No momento, eu tenho um professor orientador, que é o professor Armando Otávio Ramos, eu acho que também o professor Mário Rumes Montenegro, tinha o professor Gil Soares Bairão, e são mais 2, Sulim Zinger,
Ginger, de São Paulo, e não me lembro bem o nome, mas era o professor catedrático de farmacologia da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo. E naquela época, por ter sido a primeira defesa de doutorado aqui em Botucatu e por envolver professores dos departamentos, tanto da Universidade de São Paulo como da Universidade de Campinas, etc. Então, muitos dos meus colegas, digamos assim, que estavam para defender doutorado, estiveram aqui em Botucatu, quase mais de 50 docentes de vários locais, né? E aquilo foi realmente uma solenidade, um evento, vamos dizer, festivo também, né? Além de ser administrativo, de conhecimento, foi também um festivo. E aí, então, foi em 67, foi. Em 68, surgiu uma oportunidade de ir para o Japão, isto é, fazer estágio na universidade no Japão. E então, como surgiu essa oportunidade, o meu orientador, que era o professor Otávio Ramos, ele me falou: olha, você tem que aproveitar essa oportunidade de fazer estágio no Japão, em outra universidade onde tem departamento de farmacologia organizado, para você ter conhecimento de como é que funcionam os departamentos de farmacologia nas universidades mais antigas. Então, eu fui para o Japão, mas na época eu já tinha uma filha de 4 meses e ficou aquela situação, mas se eu for sozinho, eu vou ficar 1 ano, na época era 2 anos, era para ser 2 anos. Vou ficar 2 anos sozinho, e o meu sogro achou o seguinte: não, o casal tem que ir juntos, os dois. E a filha de 4 meses na terra estranha, se tiver uma dor de barriga, precisa procurar um pediatra, se tiver tem que dar mamadeira, tem que comprar uma mamadeira, enfim, como é que faz? Aí o meu sogro falou: não, deixa a neta aqui com a gente e vocês vão os dois para o Japão. Aí fomos para o Japão e fiquei sabendo lá que eu iria para a Universidade de Kyoto. Kyoto é uma cidade antiga, capital, antes de Tóquio era Kyoto. Então, a Universidade de Kyoto é uma universidade não só conhecida, mas de grande importância. E chegando lá, então, passei a frequentar o departamento de farmacologia, passei 1 ano lá participando, e também lá tinha um professor que me orientou, né? Um professor importante que me deu base de conhecimento de como é que funciona a universidade. Lá na universidade tinha semanalmente uma reunião científica onde todos os membros do departamento, os estagiários inclusive, se reuniam e um deles lia um trabalho e todos tinham que comentar aquele trabalho. E não só isso, como eu comecei a fazer parte de uma equipe que trabalhava no efeito de drogas em coração isolado de cobaia, né? É que aí vai entrar na parte técnica, mas era registro de potencial de ação da célula cardíaca. Quando o músculo contrai, é precedido por um potencial de ação, ou seja, se eu colocar um eletrodo dentro da célula, esse eletrodo vai mostrar, então, um sinal, né, de que o músculo entrou em contração. Aquele pico, que nem no eletrocardiograma. Então, toda vez que o músculo contrai, tem aquele sinal de contração. Aí, uma das coisas que eu notei e que eu tinha levado um pouquinho de substância que eu estava pesquisando aqui em Botucatu,
eu experimentei, coloquei essa substância, solução dessa substância, o coração passou a não contrair mais, né? Ela não parou a contração. Então, eu pensei o seguinte: o que será que está fazendo com que não está havendo contração com a presença dessa substância? Eu pensei o seguinte, porque no sistema de contração do músculo, quando vem um estímulo, entra sódio e sai potássio de dentro da célula. Isso que vai marcar a diferente potencial, né, de ação. Então, eu falei, bom, se é isso, então essa droga que estou usando está impedindo a entrada de sódio dentro da célula, porque não aparece mais esse potencial de ação, não há contração. Então, se eu aumentar o sódio fora da célula, vai fazer com que haja pressão, né, de sódio no sentido de entrada para dentro da célula. Então, eu aumentei a concentração de sódio extracelular, e o que aconteceu é que esse músculo passou a responder, a apresentar contração. Falei, está descoberto uma coisa importante. Então, essa droga que eu estava usando, que fazia parar a contração, essa parada é decorrente a bloqueio da entrada de sódio na célula, no momento de contração. E então eu falei, bom, mas isso, sódio, tudo bem. Mas tem um componente que a gente tem que testar. Se eu colocar sódio, aumenta a osmolaridade da solução nutriente. Então, falei, bom, eu vou testar aumentando em mais ou menos a mesma osmolaridade da solução nutriente com manitol, e eu vi que o manitol também recuperava. E eu coloquei sacarose também, recupera. Eu coloquei ureia, recuperou, mas não manteve. Eu falei, mas ureia também produz atividade osmótica. Mas depois, pensando bem, estudando, é que a ureia tem uma molécula de tamanho muito pequeno. Então, ela entra para dentro da célula, e se ela entra dentro da célula, então não atua desidratando a célula, né? Então, o mecanismo todo de recuperação é desidratação da célula, ou seja, antes estava havendo hidratação da célula, essa hidratação da célula fazer com que a entrada de água dentro da célula, e aí, então, o que acontece? O cálcio que é liberado, que vai, o elemento que faz contração, fica diluído, não atinge a concentração suficiente para a contração. Bom, então, essa é o que se chegou até esse momento. Aí, então, depois, eu fui para o Japão umas 8, 9 vezes, pelo menos 3 vezes dessas vezes que eu fui para o Japão, fui para um centro nacional de pesquisas fisiológicas. Fica situado num lugar chamado Okazaki. Então, eu fui para esse centro. E esse centro tem melhor equipamento de todo o Japão. Porque no Japão, não é toda universidade que compra equipamento caro. Equipamento muito caro é comprado por esse centro, e quem precisar desse equipamento para fazer pesquisa, vai até lá, lá tem alojamento, tem tudo, e passa aí 1 mês, 2 meses, 5 meses, quanto for necessário, usando esse equipamento para chegar a uma conclusão. Então, eu fui para lá para tentar ver o seguinte: será que essa teoria minha realmente está certa? Então, lá tinha um equipamento que é o seguinte: pegava uma tira de átrio, a líquida de cobaio, coloca numa solução onde a contração é registrado, né? E depois, então, coloca-se uma substância que se liga ao cálcio intracelular, e então, toda vez que emite uma onda de luz colorida, então o que acontece? Essa combinação do cálcio com essa substância emite uma luz amarela. Quanto mais forte a luz amarela, maior é a concentração de cálcio lá dentro. Então,
fui fazendo isso para saber como é que está a concentração de cálcio intracelular quando o músculo parou de contrair e depois quando voltou a contrair. Mas, do ponto de vista de resultado, parece confirmar a minha teoria, né? Mas acontece que é um processo muito delicado. É preciso fazer várias vezes, é preciso ter uma arte manual, inclusive, muito preparada, porque senão qualquer coisinha interfere. Então, eu fiquei 3 meses, cheguei quase a uma conclusão, mas ainda não consegui chegar numa comprovação efetiva dessa teoria. Aí voltei, tive que voltar para o Brasil, né, nessa segunda vez. Aliás, da primeira vez eu fiquei 1 ano, mas era para ficar 2 anos. Mas aqui em Botucatu estava precisando da minha volta para ajudar no ensino, etc. Então, acabei voltando com 1 ano só. E aí foi indo. E, naturalmente, ao lado do estágio na universidade, nos domingos, feriados, eu viajava para vários lugares conhecidos, né? Então, eu conheço o Japão de norte a sul, as principais cidades locais, visitei nos fins de semana, etc., o lugar onde meus pais moraram, onde Michiko morou, e assim por diante. Fiz contato com os parentes. Bom, quando eu estava na faculdade, já no último ano, aliás, eu trabalhei 13 anos numa farmácia, né? Sempre trabalhando e estudando. Eu fui para São Paulo só com o primário terminado. Em São Paulo, eu tenho que fazer o ginásio, fazer o colegial e fazer a faculdade. Então, isso tudo levou 13 anos. Aí eu deixo aqui os meus agradecimentos ao dono da farmácia, que chamava-se Yoshinobu Ito. Ele é uma pessoa que também fez faculdade, trabalhando, às vezes lavando o chão, etc. Então, ele entendeu perfeitamente a minha situação. Sempre que precisava, tinha alguma prova, etc., tal, ele me dava um horário para eu poder estudar. Mas eu sempre ia para a aula, voltava, quase que não dormia, tinha muito sono, e na aula eu dormia muito, né? Todos os meus colegas sabem que dormia, às vezes, eu sentava na primeira fila para não perder nada, mas roncava na primeira fila. Mas foi indo. Eu sei que no primeiro, segundo ano, meu conhecimento estava abaixo dos meus colegas. Mas de tanto insistir, dormindo ou não dormindo, quando estava no terceiro ano, por aí, eu já comecei a equiparar. E no quarto ano, por aí, já estava um pouquinho assim, conhecimento maior do que a média. E foi assim. Então, na farmácia, eu trabalhava na época, já quando estava na faculdade, eu ia para a faculdade de dia, e das 7 da noite até meia-noite eu trabalhava na farmácia, e o dono da farmácia me colocou como gerente da noite, né? E aí, nessa época, então, lá na farmácia trabalhavam uns 20, 30 pessoas, etc. E a minha esposa, ela também começou a trabalhar na farmácia, né? Mas só que eu era gerente da noite, ela trabalhava de dia, então não se encontrava. Mas, uns 2 anos antes de terminar a faculdade, quando chegava o fim do ano, Natal, Ano Novo, então era freguesia, comprando presente de Natal, etc. Então, precisava todos trabalharem, vamos dizer, quem trabalhava de dia ficava até a noite, e eu não dava para ficar de dia, porque tinha faculdade, mas trabalhava à noite. Aí fiquei conhecendo, né? Fiquei conhecendo por quê? Porque fechava a farmácia meia-noite, e eu era o gerente, pegava todas que moravam não muito perto, numa Kombi, e eu levava, distribuía o pessoal todo para as respectivas casas, né?
Aí fiquei conhecendo. Então, aí foi admirei muito, porque ela, japonesa, fez ginásio no Japão, tudo, e era uma família muito, séria, né. Então acabei casando com ela. Foi em Entendi. 1967, né, então 67 até agora já são 54 anos casados, né. Aí tivemos Opa, aí 5 filhos bons. No começo, eu trabalhava de sábado a domingo, não tinha plantão, nada. Depois começou a ter plantão. Então, trabalhava, domingo era um domingo por mês. E eu tinha, então, depois, folga. E quando eu comecei a namorar, então, eu pensei, ia a um cinema, algum lugar, né? E aí, então, marcamos o encontro. Ela, na época, fazia cursinho na Praça Carlos Gomes. Lá tinha um cursinho, que ela frequentava. Sabia que era lá que ela estava. Então, marcamos o encontro depois da aula dela, né, e eu estava lá esperando, mas nada, né. Falei: "Mas o que será que acon". Aí, embora, ela também estava me esperando lá, mas era em outro lugar, porque o cursinho de sábado, domingo, dava aula lá na Parque Dom Pedro, Dom Pedro II. Então era outro lugar, né, e eu estava esperando na Praça Carlos Gomes, né. Aí, então, falei: "Mas, você disse que ia ter aula, você não teve aula?" Ela: "Não, eu tive, eu fiquei esperando você". "Mas onde você estava me esperando?" "Ah, lá no Parque Dom Pedro". Falei: você falou que era na Praça Carlos Gomes". É coisa desse tipo, né. Às vezes, há males que vêm para o bem, né. Talvez isso tenha reforçado vamos dizer, a união. Então, a primeira vez que eu fui foi em abril de 68 para a Universidade de Kyoto e fiquei até abril, quer dizer, fim de março, aliás, abril de 69. Aqui tem uma passagem que também eu gostaria de deixar registrado, porque eu acho que é de interesse todos saberem, para não ter problema do mesmo tipo. Então, quando veio a ordem de vir embora com 1 ano, né, eu, fui fazer a reserva de passagem de volta e fiz a reserva na cidade de Yokohama, onde tinha consulado brasileiro. Aí depois, então, fui para Tóquio. Em Tóquio tinha um parente do Shuichiro Wada, né, quer dizer, sogro da minha irmã, e eu fui me despedir também dele, aí ele nos acompanhou até o aeroporto. Aí, quando eu estava passando na alfândega, e dando tchau para os parentes, né, parente do seu Wada, a polícia falou o seguinte: "O senhor não pode ir". Por quê? Porque você tinha autorização para ficar 1 ano. Tá, 1 ano e 2 dias, coisa assim. Passou. Aí eu falei: "Mas, eu preciso ir embora que minha filha de, 1 ano está me esperando no Brasil, tal". Ah, não, bom, tá bom. Então você vai fazer o seguinte, você vai até lá no guichê, compra um selo, cola aí e assina dizendo que nunca mais vai fazer isso. Muito bom. Então eu fiz e eu passei, né. Aí chegou a vez da Mitiko passar, aí eles viram o passaporte dela, falou: você não pode ir embora, não pode sair do país. A situação está irregular". Mas por que irregular? Olha, veja o seu passaporte, expedido pelo consulado, brasileiro, quer dizer, do japonês no Brasil. Pode ver em letras pequenas. Se esse passaporte entrar para o Japão, perde a validade, né. Uai, é passaporte, estava ali. Não, não, aqui não tem como escapar disso, não tem jeito. Aí
Eu falei, bom, se é para colocar selo e assinar, a gente assina, né? Fala, não, não, aqui não tem jeito. Então, não pode sair? Não pode sair. Aí falou para mim, então, e você? Você vai ou vai ficar? Falei, eu não posso deixar ela sozinha aí, né? Aí ficamos sozinhos. Por sorte, esse senhor chamado Takashima, parente do sogro da minha irmã, ainda estava no aeroporto fazendo tchau, né? Aí fiz o sinal, oh, por favor, espera, porque aí falamos com ele, ele é uma pessoa importante, né, em Tóquio, né? Ele falou, olha, então vai fazer assim, você vai ficar em casa, porque a polícia falou que tem que regularizar a situação, senão não pode sair do país. Bom, então ele levou a gente para a casa dele, ficamos lá. No dia seguinte, ele ajudou, primeiro, a minha situação, aí eu fui para outra cidade onde tem a imigração do Japão. Eles fizeram aí perguntas do que estava fazendo, onde é que estava, enfim, e ficou quase 4 horas, fiquei esperando. Acho que eles estavam telefonando para saber se o que eu disse era verdadeiro ou não, né? E quando eu fui para o Japão, na ida, aqui no consulado tinha um cônsul que me deu um cartão, dizendo o seguinte, se tiver algum problema no Japão, você me faça contato, né? Aí eu liguei para essa pessoa, aí ele falou, muito bom, então vem aqui que a gente vai resolver esse problema. Aí fomos lá, ele falou o seguinte, quer dizer, antes, né? Antes de imigração, ele me deu mais 6 meses de prorrogação da estada no Japão. Eu falei, não precisa 6 meses, eu só quero uma semana. Não, mas não tem jeito, 6 meses é 6 meses. Então, essa parte não está mais irregular, porque já resolveu. Aí precisava de um outro passaporte, né? Aí eu liguei para essa pessoa do Ministério de Relações Exteriores, aí fomos falar com ele, ele falou o seguinte, tá bom, eu já providencio outro passaporte para você. Mas aí eu falei, mas a entrar, eu fui para o Japão com o passaporte brasileiro, porque fui como bolsista brasileiro. Então, tinha quem com passaporte brasileiro. Eu tenho passaporte japonês, mas aí não é melhor nem mostrar isso aí. Aí eu falei, mas eu tenho autorização para retornar ao Brasil no passaporte velho, né? E para pegar essa autorização outra vez no passaporte novo, eu tenho que ir até Yokohama, é um lugar meio longe, né? Aí eu não tenho muito tempo para ir até lá, né? Ele falou assim, cadê o passaporte velho? Está aqui. Aí, nesse passaporte velho, eu tenho autorização para retornar ao Brasil? Tem. Então, eu vou fazer o seguinte, vou juntar o passaporte novo com o passaporte velho, grampear, amarrar, tudo para fazer os dois como um passaporte só. Então, foi feito assim. Então, com isso aí, o passaporte japonês, com prorrogação da estadia, autorização de entrada no Brasil, retornar ao Brasil no passaporte velho, mas com grudado de tal forma que não possa separar, né? Com fita, amarrado e tudo mais. Então, resolvido o meu problema, né? E da Mitico, então, o que era? Olha, para emitir outro passaporte, precisa chamar Koseki Tohon, ou seja, certidão de nascimento do Japão. Mas aí, mas Mitico nasceu lá no sul do Japão, né? Esse lugar chama Miyazaki. Ficava bem longe de lá. Aí falei, mas não vai dar tempo, porque isso acho que era numa terça-feira, na quinta-feira tinha outro voo para o Brasil, e a nossa mala já tinha seguido. Na terça-feira fomos lá, despachamos a mala e nós íamos entrar para pegar o avião, não deixaram, quer dizer, não... Então, a mala já estava para cá, nós tínhamos pressa para vir embora. Aí, então, a polícia do Japão falou o seguinte, olha, se alguém ficar responsável
para entregar esse certidão de nascimento, podemos emitir o passaporte novo, né? Aí esse vizinho que nos atendeu falou: pode deixar que eu assumo essa responsabilidade. E ele certamente era uma pessoa de alta esfera, vamos dizer, política, porque aí eles aceitaram isso. Então, aí saiu um novo passaporte dela e aí nós conseguimos embarcar na quinta-feira e voltar para o Brasil. Então, quem for viajar para o exterior, prestar atenção para essas coisas, porque eu era marinheiro de primeira viagem, não sabia como é que eram as coisas, né? Então, aconteceu esse tipo de problema. É bom todos que forem viajar, porque as leis, às vezes, não são iguais daqui. Existem alguns detalhes em outros países que, dependendo, pode complicar a vida da gente. Mas essa foi uma experiência muito, vamos dizer, válida, né? Porque depois disso eu já acho que viajei só do Japão, acho que 8 ou 9 vezes, para a Europa, para os Estados Unidos, viajei mais umas 20, 30 vezes. Felizmente não tive mais esse tipo de problema. Se não tivesse acontecido, talvez tivesse acontecido em outro lugar, né? Essa outra de Centro Nacional de Pesquisa Fisiológica e tal, lá eu fui a convite da Universidade de Yokohama, outra universidade, porque o meu orientador lá de Kyoto, ele era agora professor responsável, titular da Universidade de Yokohama. Então, ele me convidou como professor visitante. Então, fui 2 vezes lá, né? Outras vezes eu fui por outras razões, quer dizer, ou reuniões do Rotary, intercâmbio do Rotary, ou intercâmbio da cultura japonesa, e assim por diante.